Bonjour à toutes et à tous, Bom dia a todos e a Luce Van todas. Ritem, Lucy Van Ritten, enseignante à la Libre Université professora du na Livre Samadeva, Universidade do au Wald en Samadeva, no Alsace, Ovalde, na sur cette Alsácia, montagne là-haut. nas montanhas aqui Je no suis alto. très heureuse de vous retrouver Estou muito feliz de pour découvrir reencontrá-los ensemble para descobrir une autre juntos méthode d'harmonisation de outro nos método de énergies harmonização das parmi nossas les nombreuses energias que nous e enseigne dentre os Idriss Laor inúmeros que nos dans le ensina Idriss troisième mouvement Laor, no élémental, terceiro l'élément movimento feu. elemental, o elemento fogo. Il s'agit de la méditation Trata-se da euphonique meditação d'harmonisation eufônica de énergétique. harmonização C'est une energética. méditation É uma active meditação qui nous ativa permet que nos d'équilibrer toute permite notre énergie equilibrar vitale todas as dans nossas notre energias corps, vitais no nosso en corpo, stimulant 14 estimulando lignes 14 énergétiques linhas principales energéticas que certains principais, connaissent sous le que nom de alguns méridiens, conhecem sob o nome d'autres de de nadis, meridianos, et que nous outros appelons les nadis, e silsilas que nós dans le chamamos Samadeva. silsila no Samadeva. Nous allons mettre notre main Nós sur des vamos points colocar nossas énergétiques proches mãos des organes, nos pontos en energéticos disant próximos une dos órgãos, phrase, une dizendo uma affirmation frase, uma qui afirmação, correspond aux que valeurs les plus corresponde élevées de la aos nature valores mais humaine, elevados da c'est-à-dire de natureza notre humana, propre nature, significa da nossa que própria nous appelons natureza, notre que essence, nós chamamos du nossa terme essência, latin do esse, termo qui veut latim dire essere, être. e quer dizer être, Ces ser. affirmations Essas sont comme des afirmações médicaments, são como comme des medicamentos, antidotes como aux poisons que antídotos aos représentent venenos nos que émotions et representam nossas nos pensées emoções e négatives nossos actuellement. pensamentos negativos Nous atualmente. savons que beaucoup parmi nous Sabemos que sommes dans muitos dentre la nós peur estamos d'être com medo, malade, la medo de peur pour estarmos nos doentes, proches, medo pour pelos nos nossos amis, próximos, pelos nossos amigos, l'angoisse de ne pas a savoir si angústia nous de não allons saber se nós retrouver vamos notre travail, reaver o nosso mais trabalho, également mas igualmente l'irritation, la a colère, le irritação, fait a d'être raiva, o fato confiné, de estar enfermé confinado, certains dans des appartements fechado, alguns em en apartamentos, proximité na avec d'autres. proximidade com outras pessoas. Suite à cette méditation, E vous esta allez pouvoir meditação, observer de quelle vocês verão façon nos, de que nos maneira émotions nossas s'apaisent très emoções rapidement, se acalmam se muito calment, rapidamente, de quelle façon nos de pensées qual peuvent maneira être plus nossos justes, plus pensamentos réalistes serão mais aussi et plus justos, mais clairs. realistas, mais claros. Laissez-vous surprendre. Deixe-se surpreender. Cette méditation peut Esta se pratiquer meditação de pode ser façon couchée praticada pour de ceux qui sont maneira deitada agités, para quem tem ou de necessidade, façon ou de assise, maneira ou sentada, comme nous ou então, aujourd'hui, como nous nós avons hoje, décidé de la nós pratiquer decidimos de debout, dans la praticá-la de nature, pé, na en plus natureza, devant ce très beau diante desta magnolia, bela pour vous árvore, permettre para permitir a de vocês profiter également de de ces belles aproveitar impressions. igualmente dessas belas Nous sommes impressões. placés dans la Então, position nós estamos na fondamentale du Yoga de posição Samara. fundamental do Yoga de Nos Samara, pieds sont com parallèles, os pés écartés de paralelos, la largeur de notre separados da bassin, largura da nossa bacia, genoux fléchis, joelhos notre dos bien flexionados, droit, as costas bem menton retas, rentré o pour queixo étirer para la dentro nuque, para alongar a bassin nuca, basculé, a les fessiers bacia légèrement vers l'arrière encaixada, et le o poids bumbum de notre ligeiramente para corps sur trás, l'avant o des pieds. peso do corpo na frente Sur dos chaque pés. point, A cada je vais faire ponto, une triple vou répétition fazer uma de tripla l'affirmation, repetição da à afirmação, voix haute, com avec voz alta e conviction, com convicção, accompagnée d'une respiration. acompanhada de uma Il respiração. suffit simplement de suivre ma Basta guidance. seguir a minha orientação. Premier point ici, Primeiro ponto, sur Thymus aqui cœur, au no milieu thymus de la coração, poitrine. no meio do Nous allons tout peito. d'abord percuter Vamos au inicialmente rythme des fazer uma maîtres de percussão Samara. dos ritmo 1, dos 2, mestres 3, de Samara. 1, 2, 3, 4. On percute davantage au Fazemos a quatrième percussão temps. com ênfase no quarto tempo. Et avec cette percussion, E com essa nous allons dire percussão, cette phrase. vamos dizer a frase: Mon essence aime et a confiance. minha essência Elle est pleine de ama e tem gratitude confiança. Ela é et de plena de courage. gratidão e de coragem. Inspire. Inspira. Mon essence aime Minha et a essência confiance. ama e tem Elle est pleine de confiança. gratitude Ela é plena de et de gratidão courage. e de coragem. Inspire. Inspira. Mon essence A minha aime essência et a ama confiance. e tem Elle est confiança. pleine de Ela é plena de gratitude et gratidão de courage. e de coragem. Inspire. Inspira. Expire. Expira. Silsila poumon. Silsila À pulmão. droite, sous la À clavicule. esquerda, sobre a clavícula. Mon essence est tolérante et humble. Minha essência é Simple tolerante et e humilde, simples e discreta. Mon essence est Minha tolérante et essência é humble. tolerante e simple humilde, et discrète. simples e discreta. Inspire. Inspira. Mon essence Minha est essência é tolerante humble, e humilde, simple et discrète. simples e discreta. Inspire. Inspira. Expire. Expira. Et c'est comme si nous É respirions como se nós par ce respirássemos através deste ponto.
Silsila gros intestin. Silsila, 4 intestino centimètres grosso, à 4 droite du centímetros nombril. à direita do umbigo. Mon essence est Minha profondément essência é bonne et pure profundamente boa e et pura mérite d'être e aimée. merece ser amada. Mon essence est Minha essência é profondément bonne profundamente et boa e pure pura et e mérite merece d'être ser aimée. amada. Mon Minha essence est essência é profondément bonne profundamente et boa e pure pura et e mérite merece d'être ser aimée. amada. Inspire, Inspira, expire. expira. Silsila estomac, Silsila 5 estômago, cm 5 au-dessus du nombril. centímetros acima do umbigo. Mon essence est Minha satisfaite, essência é satisfeita, contente e calma. Inspire. Inspira. Mon essence est Minha essência é satisfaite, satisfeita, contente contente e calma. Inspire. Inspira. Mon essence est Minha essência é satisfaite, satisfeita, contente contente e calma. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila rat pancréas. Silsila À baço droite, au pâncreas, niveau de à la direita, no nível da cintura. Mon essence croit Minha et a essência confiance acredita en e tem l'avenir. confiança no Elle est futuro. pleine Ela é plena de d'assurance et confiança veille sur e moi. vela por mim. Inspire. Inspira. Mon essence Minha croit essência et a acredita e tem confiance en l'avenir. confiança no Elle est futuro. pleine Ela é plena de d'assurance et confiança veille e sur moi. vela por mim. Mon essence Minha croit essência et a acredita e tem confiance en confiança l'avenir. no futuro. Elle est pleine Ela é plena de d'assurance et confiança e veille vela sur por moi. mim. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila cœur, Silsila à la coração, pointe du na ponta sternum. do externo. Mon essence Minha essência pardonne et perdoa mon e meu cœur est coração é plein de pleno pardon. de perdão. Mon Minha essence essência pardonne perdoa et mon e meu cœur est coração é plein de pleno de pardon. perdão. Mon Minha essence essência pardonne perdoa et mon e meu cœur est coração é plein de pleno de pardon. perdão. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila intestin Silsila, grêle, intestino 10 delgado, cm 10 sous le nombril. centímetros abaixo do umbigo. Mon essence est Minha essência é joyeuse, alegre, vraiment joyeuse. verdadeiramente alegre. Mon essence Minha est essência é joyeuse, alegre, vraiment joyeuse. verdadeiramente alegre. Mon Minha essence est essência é joyeuse, alegre, vraiment verdadeiramente joyeuse. alegre. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila vessie, Silsila sur le bexiga, pubis. sobre o pubis. Mon essence Minha est essência é calme, calma, équilibrée equilibrada et en e em harmonie. harmonia. Mon Minha essence est essência é calme, calma, équilibrée equilibrada et en e em harmonie. harmonia. Mon Minha essence est essência é calme, calma, équilibrée equilibrada et en e em harmonie. harmonia. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila rein, Silsila dans le rim, dos, à la hauteur nas d'un costas, na altura de um rim. L'énergie A sexuelle de energia mon sexual da essence minha est essência é équilibrée. equilibrada. L'énergie A energia sexuelle de mon sexual da minha essence est essência é équilibrée. equilibrada. L'énergie A energia sexuelle de sexual mon da minha essence est essência é équilibrée. equilibrada. Inspire, Inspira. expire. Expira. Silsila vaisseau, Silsila au milieu vasos, de la poitrine. no meio do peito. Mon essence Minha lâche prise au essência passé. deixa ir ao Elle est passado. généreuse Ela é et generosa détendue. e relaxada. Mon Minha essence essência lâche prise deixa au ir ao passé. passado. Elle est Ela é généreuse et generosa e détendue. relaxada. Mon Minha essence lâche essência prise au deixa ir ao passé. passado. Elle est Ela é généreuse generosa et e détendue. relaxada.
Inspire, inspira, expire. expira. Silsila Silsila nervimus, nervo juste thymus, sous le nombril. sobre o umbigo. Mon essence est Minha pleine essência é plena d'espoir, de esperança, légère et leve e dynamique. dinâmica. Mon Minha essence est essência é pleine plena de d'espoir, esperança, légère leve et e dynamique. dinâmica. Mon Minha essence est essência é pleine plena de d'espoir, esperança, légère leve et e dynamique. dinâmica. Inspire, Inspira, expire. expira. Silsila Silsila vésicule-biliaire, vesícula à biliar, droite sous les à dernières côtes. direita, abaixo da última costela. Mon essence se Minha tourne vers essência les se autres vira aos avec outros beaucoup com d'amour. muito amor. Mon essence Minha se essência tourne se vers les vira autres aos avec outros com beaucoup muito d'amour. amor. Mon essence Minha se essência tourne se vers les vira autres aos avec outros com beaucoup muito d'amour. amor. Inspire, Inspira, expire. expira. Silsila foie, Silsila fígado, sous le sein droit. abaixo do seio direito. Mon essence est Minha joyeuse essência é et alegre e heureuse, feliz et elle a de la chance. e ela tem sorte. Mon Minha essence est essência é joyeuse et alegre e heureuse, feliz et elle a de la e ela chance. tem sorte. Mon Minha essence est essência é joyeuse et alegre e heureuse, feliz et elle a de la e ela chance. tem sorte. Inspire, Inspira, expire. expira. Silsila Silsila darga, au darga, milieu du front. no meio da testa. Mon essence se Minha sent essência se parfaitement sente bien et à perfeitamente l'aise. bem e à vontade. Mon essence Minha se sent essência se sente parfaitement bien perfeitamente et bem à e à l'aise. vontade. Mon Minha essence se essência sent se sente parfaitement bien perfeitamente bem et à l'aise. e à vontade. Inspire, Inspira, expire. expira. Silsila Silsila shila, shila, sur le menton. acima do queixo. Mon essence Minha a une essência profonde tem uma profunda estime estima por ela mesma. Mon Minha essence a une essência tem uma profunda profonde estime pour estima elle-même. por ela mesma. Mon Minha essence a une essência tem uma profonde profunda estime estima pour elle-même. por ela mesma. Inspire, Inspira, expire. expira. Et pour finir, E para nous terminar, revenons à nouveau sur voltamos de Thymus novo ao Thymus Percussion, Coração. rythme, Percussão, 1, 2, 3, ritmo 1, 2, 3, Nous 4. pouvons même faire un petit Podemos até cercle mesmo fazer um pequeno sur cet círculo endroit neste local. et nous disons E dizemos: l'énergie de mon a energia da essence minha est forte, essência é forte, calme, calma, équilibrée equilibrada et pleine e d'amour. plena de amor. L'énergie A de mon energia da minha essence est essência é forte, forte, calme, calma, équilibrée equilibrada et e pleine plena de d'amour. amor. L'énergie de A mon energia da minha essence est essência forte, é forte, calme, calma, équilibrée equilibrada et e pleine plena d'amour. de amor. Inspire, Inspira, expire. expira. Et nous pouvons E fermer podemos les yeux fechar quelques os instants olhos por alguns momentos et raisonner à ces e 14 ressoar affirmations a estas 14 en afirmações, observant l'effet de ces observando os phrases efeitos destas sur la frases circulation de notre na énergie circulação da nossa dans energia tout notre corps. em todo o nosso corpo. Elles améliorent nos Elas fonctions melhoram organiques, as funções apaisent nos orgânicas, émotions difficiles acalmam actuelles, nossas emoções mais difíceis également atuais, nos émotions igualmente difficiles nossas anciennes, emoções difíceis conscientes ou antigas, inconscientes. conscientes ou Et toutes ces inconscientes. phrases E todas résonnent essas frases jusqu'au ressoam fond de notre être, até o fundo do dans nosso notre ser, essence. na nossa essência.
Et peut-être que nous E raisonnons talvez que nós à l'une ou ressoemos l'autre des a uma affirmations. ou outra das Alors afirmações. cette affirmation Então, essa est comme un afirmação é como um médicament aujourd'hui pour medicamento nous, hoje para nós, dont nous avons besoin, do qual nós temos et que nous pouvons necessidade répéter e que aussi souvent podemos dans la journée repetir com tanta si frequência nous en durante o dia ressentons le besoin. se sentirmos a necessidade. Et nous pouvons E inspirer podemos profondément, inspirar ouvrir profundamente, les yeux pour ceux qui les avaient abrir os fermés. olhos para aqueles que estavam com eles Voici fechados. pour notre méditation E é isso para a euphonique nossa meditação eufônica d'harmonisation de harmonização énergétique que nous energética, pouvons que pratiquer nós le podemos matin praticar pour durante a résonner très manhã rapidement para aux ressoar grandes valeurs de notre rapidamente com os essence, grandes pour valores da nossa débuter notre essência, journée. para iniciarmos o Nous nosso pouvons la dia. pratiquer en Podemos milieu de praticá-la journée pour também nous durante o rappeler meio do ces grandes dia para qualités. nos lembrar dessas grandes Et nous qualidades. pouvons également la E pratiquer podemos le igualmente soir praticá-la pour nous durante a noite détendre, para nos pour nous relaxar, dégager de toutes les impressions que nous para avons deixar de vécues lado todas au as cours de la impressões que journée vivemos et durante o pour dia entrer dans un e para sommeil entrar réparateur, num sono reparador, paisible. Et nous calmo. savons que c'est un très bon Sabemos médicament que é um pour ótimo ceux qui ont des medicamento troubles para as pessoas que têm d'insomnie, par problemas de exemple. insônia, por exemplo. Alors je vous souhaite une Então, très belle pratique desejo a vocês et uma dans la ótima joie de vous prática retrouver très bientôt. e na alegria de reencontrá-los em breve. Olá, pessoal! Se você está gostando do nosso canal do Samadeva Brasil, curta, compartilhe e clica no sininho para que possamos avançar juntos nesse mundo online de conexão. Muito obrigado! Nosso abraço, equipe Samadeva Brasil!